Bom dia, tudo bem com vocês? Todos estão me ouvindo bem? Bom dia, estou ouvindo bem. Bom dia, Christian. Meninos, hoje à tarde eu vou liberar a listagem de quem vai precisar fazer a recuperação, porque eu tô terminando de somar as notas de vocês ainda com o simulado, tá? Ok. Hoje, depois das aulas, eu faço a postagem da listagem e a atividade para quem vai precisar recuperar, tá bom? Então, vou fazer o Tá. compartilhamento de tela aqui com vocês. Apareceu aí para vocês? Ainda não, tá carregando. Tá, Aí apareceu. apareceu? Então, hoje nós vamos estudar agora a função quadrática, tá? E agora a gente vai entender, a gente estudou tudo sobre função afim, função do primeiro grau, agora nós vamos estudar função do segundo grau, ou função quadrática e entender os conceitos iniciais, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos analisar o movimento de uma bola após ela ser chutada por um goleiro em um tiro de meta. Velocidade inicial de 72 km por hora. Aí vamos ver como que vai ser. Ó, então funciona assim, ó. Nós vamos fazer uma variação da altura da bola em função do tempo. Então, a altura da bola em função do tempo, tá? Então, quando a bola subir 15 metros, ela vai gastar 1 segundo. 20, 2, 15, 3, 0, 4. Nós vamos entender por que tem aqui semelhante aqui, ó, 15 metros e muda-se o tempo, tá? Então, ó, mas a gente pode observar que a bola ela ganhou uma altura de 2 segundos, depois ela perdeu a altura, depois ela chegou no chão novamente no instante de 4 segundos. Aqui, ó. Ó, ela subiu rapidamente, ela foi subindo, 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 depois ela retorna novamente para o chão. Vocês imaginam qual é o movimento que essa bola ela faz? Dá para imaginar? Por que que ela sobe na maior velocidade, depois ela perde velocidade, depois ela retorna para o chão? Seria como se ela fizesse o movimento de uma parábola, né? Então, a função vai nos fornecer a altura em função do tempo, é dada nessa daqui, ó. Que a gente vai ter a altura é igual a 20t, que é os 20 minutos em função do intervalo de tempo onde ela alcança a maior altura, menos 5 vezes t ao quadrado. Essa aqui é a carinha de uma função de segundo grau. Então, o que que a gente vai ter? Nosso coeficiente, aqui, ó. Nosso coeficiente angular, agora, é o A que acompanha a variável que está elevado ao quadrado, tá? Nós temos o nosso termo independente. Nesse caso, nosso termo independente não é mais o B. Nosso termo independente vai ser o C. Nós vamos chegar até lá. Então, funciona assim, ó. Slide 5. Ó, quem inventou essa teoria foi Galileu, né? Foi o primeiro a observar um objeto em queda livre que percorre distâncias proporcionais ao quadrado do tempo decorrido, tá? Então, Galileu foi o primeiro que teve essas observações. E olha só, por definição, o que é uma função quadrática?
ou função polinomial do segundo grau. É qualquer função de reais em reais que é dada pela essa lei aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso agora, ó, o termo independente que nós temos, agora é o c, não é mais o b, como era na função do primeiro grau. Com a, b e c números reais, e o a tem que ser diferente de zero. Tá? Então, o domínio da função quadrática são todos os números reais, o contradomínio também são os números reais, e o conjunto imagem é o conjunto que é formado por todas as ordenadas y, que representam imagens das abscissas x por meio da função, tá? Vamos entender isso depois mais detalhadamente. Então, ó, identificação dos coeficientes da função do segundo grau, tá? Então, ó, quem é o seu coeficiente A? É o número que sempre vai estar multiplicando com x ao quadrado, que nesse exemplo aqui é quem? 2. Quem é o seu coeficiente B? Menos 3, sempre será o número que está multiplicando somente com x. E quem é o seu coeficiente C, que é o seu termo independente? O C. Então, ó, nesse exemplo aqui, ó, quem é os nossos coeficientes? O A é menos 1. Lembra que toda vez que a gente fala, a gente aprendeu isso na função do primeiro grau, que quando aparece, não aparece número nenhum, representa 1. Então, como o x aqui é negativo, então o A é menos 1. Vocês estão conseguindo acompanhar aí a explicação? Sim. O B será quem? O número que acompanha o x somente. 4, nesse exemplo. E o coeficiente C é o termo independente, que nesse caso é menos 3, tá? A mesma coisa aqui, ó. Nós vamos, os coeficientes que nós temos, coeficiente A vai ser 8, tá vendo? Mas quem vem primeiro não é o 4x? Sim, mas ele não é o coeficiente A. O coeficiente A sempre é o número que multiplica com x ao quadrado, tá? Então, nunca esqueçam disso, ó. É 8, coeficiente B é o número que multiplica somente com o x, que é 4, e o C é o termo independente, que é menos 4. Nesse exemplo aqui é da mesma forma, o coeficiente A está bem no meio da função, que é o número que está multiplicando com o x ao quadrado. Então, é menos 6, o coeficiente B é 3, e o coeficiente C, nesse caso, não aparece, não é? Toda vez que não aparece, ele é igual a zero, tá? Então, vejam bem, ó, quando acontece uma situação como essa, o nosso C ele é igual a zero. O B também pode ser igual a zero. O que não pode ser igual a zero é o coeficiente A, senão anula a função quadrática, tá? E aí a gente vai também calcular o zero desse tipo de função. Para a gente calcular esses zeros dessa função, ou as raízes da função quadrática, nós vamos encontrar os valores de x que anulam a função, que é o que vai tornar uma equação. Então, é o f de x igual a zero. Então, é o mesmo passo que a gente fazia para a função do primeiro grau, só que a diferença é que o processo de calcular ele é diferente, porque aqui é uma função quadrática. Então, aí a gente vai calcular através dos valores encontrados na fórmula de Bhaskara. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular se o delta. Então, ó, f de x é igual a zero, então vou ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para mim calcular o x, eu vou usar essa fórmula, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Isso aqui, gente, é justamente para mim calcular, fazer uma conta só e direta. Mas eu posso calcular primeiro o delta, e no caso delta é menos b
ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aqui, ó, para mim calcular o x, que é os zeros da função, vou calcular só menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A, tá? Então, o delta é o que vai me mostrar quantas raízes reais a função quadrática ela tem, tá bom? Então, eu calculo usando essa fórmula aqui direto, ou eu faço separadamente, tem as duas formas. A gente vai fazer dos dois jeitos, tá? Então, ó, delta maior que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Quando ele for menor que zero, ele não tem nenhuma raiz real, então não precisa nem calcular o x. E quando ele for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais, tá? Então, ó, o a maior que zero, delta maior que zero, ó, eu vou ter esses possíveis gráficos, tá? Quando o delta for igual a zero, como eu só tenho uma raiz real, a minha parábola encosta em cima do eixo x. Quando o delta, meu a for menor que zero, eu vou ter esses possíveis gráficos aqui, ó. A concavidade com a menor que zero, ela é para cima. Concavidade é isso aqui, gente. Tá? Então, ó. Agora, concavidade da parábola. Se A for maior que zero, então temos aí, ó, y igual a ao quadrado, A vezes x ao quadrado, mais bx mais c. Concavidade para baixo. A concavidade para baixo é as pontas, ó. Concavidade para cima, tá? Então, ó, concavidade para baixo, a parábola está inclinada para baixo, para A menor que zero. Concavidade para cima, com A maior que zero. Vocês devem ter calculado isso aqui ano passado, no 9º ano, né? Alguém aí lembra? Quem lembra? É difícil lembrar, viu, professora? É difícil? Uhum. A gente vai trabalhar bastante isso aqui, vocês não vão esquecer, não. Função do segundo grau, né? Vamos falar de termo independente, tá? O termo independente é o ponto em que a reta vai tocar o eixo y, igual era na função do primeiro grau. Só que agora o nosso termo independente na função quadrática é o c, tá? Então, ó, termo independente é onde a parábola vai cortar o eixo y. Nesse exemplo aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 2x mais 4, então a parábola vai cortar o eixo y lá no ponto 4. E aqui a concavidade é para cima ou para baixo? Nesse exemplo. Pra cima, professora? Concavidade para cima. É isso mesmo, ó. Para cima, ao contrário, para baixo, tá? Então, voltinha da parábola para baixo, concavidade para cima. Voltinha da parábola para cima, concavidade para baixo, ao contrário, tá? Então, se o C for maior que zero, a parábola vai cortar o eixo Y acima da origem do plano cartesiano. Isso aqui são conceitos que vocês não podem esquecer. Se ele for igual a zero, a parábola corta o eixo Y na origem do plano cartesiano. Se ele for menor que zero, a parábola corta o eixo Y abaixo do plano cartesiano, tá? Então, agora a gente vai entender um pouquinho, isso aqui é uma visão geral de tudo que a gente vai calcular dentro dessa função, viu? Então, a gente viu lá zeros, raízes, agora vamos ver os vértices também, é calculado, tá? Ponto máximo e mínimo da função. O vértice, gente, é o ponto mais importante da parábola,
porque é o meio dele para a gente obter informações significativas. A ordenada v do vértice vai admitir o valor mínimo ou o valor máximo, tá? Então, olha só. Se o seu A for maior que zero, a concavidade ela é voltada para cima. Então, a função admite o valor mínimo de y do vértice do y, tá? Da ordenada. Se o A for menor que zero, a concavidade está voltada para baixo, tá? Então, a função admite valor máximo. Presta atenção. Se a concavidade minha estiver para cima, o meu vértice da ordenada é o valor mínimo, porque vai pegar os valores negativos de y, tá vendo aqui? Se ela for voltada para baixo, aí o meu vértice assumirá os valores altos, máximos, porque vai pegar os valores positivos da ordenada, que é do meu y, tá? Então, só mais um conceito. Então, ó, funciona assim. Coordenadas do vértice. Nós temos a y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ponto mínimo, ponto máximo. Então, em qualquer caso, as coordenadas do vértice são dadas por, olha a fórmula, vértice das abscissas, eu vou calcular, ó, menos b dividido por 2 vezes a. Da ordenada, que é do eixo y, eu vou calcular menos delta dividido por 4 vezes a. Então, não esqueçam desses detalhes, tá bom? Então, ó, um exemplozinho para a gente praticar e fechar por hoje. Achar as raízes da função f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. O valor do c toca o eixo do y. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, x linha e x duas linhas. Aqui já me deu menos 1 e 3. Achar o vértice. Como que eu sei disso? A gente tem que fazer aquele cálculo que a gente usando a fórmula lá em cima, tá? Ó, o exemplo já me deu o valor, mas se fosse para me encontrar, eu ia utilizar esse cálculo aqui, essa fórmula aqui para achar, ó. Aqui, ó, tá? Para me achar x1 e x2, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, tá? O exemplo já me deu o resultado deles, mas eu teria que calcular dessa forma, tá bom? Para achar o vértice da função, então o vértice tem essas duas formas de calcular. Primeiro eu vou utilizar menos b dividido por 2 vezes a, depois menos delta dividido por 4 vezes a. Então, para a abscissa, eu vou calcular menos b, quem é o nosso b? É menos 2, então vai ser menos 2 dividido por 2 vezes a. Quem é o nosso a? 1. Então, eu vou ter isso aqui, ó, menos com menos, mais. Então, ó, 2 dividido por 2, 1. Vértice da ordenada, nós temos o nosso delta dividido por 4 vezes a. Mais uma vez, aqui, ó, vocês teriam que calcular, ó, b ao quadrado, tá? Menos 4 vezes a vezes c. Aí nós teríamos menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o b, vezes o c, na verdade. Aí a gente acha o valor de delta. Então, no caso, teria o quê? Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 3. Resolvendo todos esses cálculos aqui, eu vou ter delta igual a 16. Então, ó, menos 16 delta, dividido por 4 vezes o A, que no caso é 1. Então, nós vamos ter menos 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, os vértices são 1 e menos 4. Perguntas, meninos? Alguém tem dúvida? Pergunta? Achou muito conteúdo? Ou tá tranquilo?
Então, nós vamos dar uma pausa agora, né, com a matemática. Daqui 10 minutos a gente retoma com geometria, tá, primeiro B? Hoje nós temos 2 aulas seguidas, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, deixa eu só fazer uma chamada rapidinha. Christian? Tá aí, Christian? Evelyn Vitória? Presente. Valber? Valber tá aí? Daniel? Presente. Daniel? Presente. Igor? Presente, professora. Carlos Eduardo? Presente. Carlos Eduardo, qual dos dois, Carlos? Assunção Oliveira. Ok. E eu sou o Santos Oliveira. Ah, você tá lá embaixo, né, Carlos? O outro Carlos que eu não tinha visto. Vinícius? Vinícius, tá por aí, Vinícius? Eduarda, Camille? Presente. Gislaine? Gislaine? Presente. Cauã? Cauã não saiu o som. Micaele? Presente. Então é isso, até agorinha, viu? Até daqui 10 minutinhos. Tchau pra vocês, até daqui a pouco.